cliente lá e vou fazer ali o procedimento que tem que ser feito para poder fazer isso. Então, já abri ali a pasta, né? Deixa eu assistir isso aqui. Ó, esse aqui é o trabalho que a gente vai fazer, certo? Daí, imagine que esse cinza, né? Ou esse azul, vai ser o PVC propriamente dito. E tudo que está em branco ali vai ser vazado, né? Então aqui a medida aqui a gente só confere 135 por 777 é o tamanho do material depois de pronto, né? Daí já está ali, ó, 135 por 777, certo? Certo. E ele vai ficar vazado, tanto é que vai ficar assim, ó. A gente vê o que está por trás dele ali, né? Depois de pronto, vamos botar lá alguma coisa, né? Então vai ver que ele realmente está vazado, certo? Então tá. Traz com o teu desenho em mãos, é exatamente isso, né? Então agora tu vai exportar ele. Exportar. Daí tu vai exportar para DWG, que é o arquivo que o software lê. DWG Stencil, pode manter o mesmo nome, tô falando. Eu pensei em trabalhar com AutoCAD, passar mais no DWG. Não, porque não precisa, não. Porque o Corel tu faz ali a arte, exporta DWG e lá no software do ArtCam ele abre já o arquivo direto. Não precisa passar pelo AutoCAD. Entendeu? Daí que a gente abre. Percebi que a pasta ali do cliente ele não está com os padrões ainda da biblioteca. No caso, esse DWG ele vai vir aqui para a pasta router aqui, né? Que está dentro do projeto do cliente. Ó, cliente, snack, projeto, router, certo? Daí aqui no ArtCam aqui, tu vai sempre abrir o arquivo assim, ó. O modelo, né? Novo modelo. Vai ser 2440 milímetros por 1220. Vai ser essa medida aí? Essa medida aqui é a medida da chapa inteira, né? Daí, a princípio, a gente sempre usa essa medida. Daí, quando a gente tem fazer um alojamento numa medida específica, daí a gente muda, mas a princípio é essa daí. Para esse tipo de situação, então, principalmente. Eu venho aqui em vetor, importar, e vou lá na pasta do cliente lá. Macro, router, e importo ela, né? Que a gente só dá OK. Lembrando, ó, vetores, importar, tá? Porque isso aqui é um vetor, certo? Tá vendo que a medida do objeto aqui está maior que a folha, né? Daí tu pode confirmar a medida se está correta, olhando aqui no canto aqui, ó. Tenho em 1350, que é 1,35 m, por 770, que é 77 centímetros, né? Daí aqui nessa setinha aqui, ó, né, tu dá 2 cliques nela, rapidinho, tu consegue vir aqui, ó, e rotacionar. Eu tô rotacionando 90 graus, ela caber aqui dentro, né? E tá vendo essa parte aqui, ó, posição de origem,
Boto aqui no canto, que daí a posição de origem ele vai se referir a esse cantinho aqui, né? E coloco aqui, ó, 0. E 0. Daí tu bota um aplicar. Como está tudo selecionado, ele entende como um grupo, né? Daí ele bota aqui no ponto 0 aqui, ó. Entendeu? Ó, o ponto 0 da minha seleção, né, tá no ponto 0 da página, né? E feito isso aqui, tu vai mandar agrupar, certo? Daí tem um grande detalhe, é bom tu ter um entendimento do que é como que é um corte interno e como que é um corte externo da peça, né? Que, por exemplo, assim, ó, se eu entender tudo isso aqui como uma única peça, eu vou estar meio que fazendo um corte externo, né? E se eu entender como cada item é uma peça interna, né? Por exemplo, esse A aqui é uma peça interna, né? Independente, fora o quadrado, eu vou estar fazendo como se fosse um corte interno, né? Por isso que é interessante entender essa questão. Mas independente disso, eu seleciono tudo aqui, né? E agora eu aperto 2 vezes aqui no nesting, né? Rapidinho. Só para fazer o alojamento, que daí no caso eu clico aqui para tirar essa proteçãozinha aqui, que daí ele vai estar ativando o agrupar agora. E dou um agrupar, ele vai agrupar todas as peças aqui, uma dentro da outra, conforme a necessidade, né? Como todas elas estão com pontes, ele vai acabar ficando tudo um único agrupamento, certo? Daí aqui ele já reconhece que essa peça aqui, ó, é o interno dela, né? E daqui é fora, e dentro da letra seria fora também, porque não é dentro do PVC, é o vazado, né? Como aqui seria vazado, ele entende isso como fora, tá? Mas beleza, aqui como isso se trata de stencil, a gente não precisa mexer muito no arquivo, agora a gente já vai direto para o corte mesmo, né? A gente vai fazer os percursos. Aqui embaixo tem a abinha percurso, vou clicar nela. Aqui tem aqui o percurso 2D, tem esse Tzinho aqui, perfilagem, né? Vou clicar nela. Aquilo que eu estava falando para ti do interno e ali, é justamente por causa disso aqui, ó. Para dentro e para fora. Eu vou fazer uma simulaçãozinha dos dois jeitos só para te ver como é que fica, né? O PVC que a gente vai utilizar é um PVC de 3 mm, né? Devido a isso, a gente tem que entender que a parte de cima do PVC, no caso a mesa, né, é o ponto 0. E se eu quero atravessar o PVC, fazer um corte nele, eu tenho que fazer com que a fresa vá além dos 3 mm. Então eu tenho 3, mas mais uma irregularidade da mesa, então eu já vou cortar ela com 5 mm já, né? É onde eu vou botar aqui, ó. Profundidade inicial. Oi? Por isso tem a madeira de sacrifício. Isso. Por isso tem a madeira de sacrifício, porque eu corto um pouquinho a mais, né? Daqui na profundidade inicial é 0, que é reto com o topo da peça. E a profundidade final é os 3 mm mais uma folguinha. Então eu vou colocar 5 mm, né? E o restante aqui é 0, 0.1 mesmo, tolerância, né? Aqui, ó, esse eixo seguro da máquina aqui, ó, é importante sempre estar salientando que seja 15 no Z, né? Qualquer coisa, se tiver com dúvida, pode clicar aqui nessa setinha e abrir aqui, ó. Z seguro é 15 e a posição inicial é 15. O Z seguro é assim, ó, entre um corte e outro, ele vai levantar 15 milímetros de folga da chapa, porque ele vai se movimentar sem cortar nada, né? E o ponto inicial, né, que é esse aqui, né, é quando ele termina de cortar um material, né, ele vai lá para esse ponto inicial, que no caso aqui eu estou mandando ele por X0, Y0 e Z15, para ele ficar levantadinho, né? Então tá, aqui é isso mesmo, é quase padrão, mas é sempre bom dar uma verificada. E aqui vem a ferramenta que vai usar para corte. Daí aqui é importante estar sabendo qual que é a ferramenta que vai estar utilizando, né? Daí aqui eu vou escolher, eu já tenho algumas ferramentas pré-programadas, né? E eu sei que a ferramenta que eu vou estar utilizando nesse momento vai ser essa ferramenta aqui de 1/4 de polegada, né? Poderia estar usando outra ferramenta e até configurando novas ferramentas apertando aqui nesses botões aqui, né? Nesse caso, inclusive, eu vou até adicionar uma ferramenta de 6 mm, né? Então eu venho aqui, ó. Esse aqui é o grupo,
E aqui são as ferramentas que eu tenho dentro do grupo. Então eu vou aqui em mais ferramentas, né? Vou botar um nome que me faça entender qual que é ela. Pode ver que aqui está sempre assim, ó, material, diâmetro da ferramenta e qual que é o passo de corte da ferramenta, né? Então eu vou botar um nome que siga o mesmo coisa, né? As configurações de velocidade que eu vou botar aqui é para PVC. Então eu já vou colocar aqui, ó, PVC. O diâmetro da ferramenta vai ser de 6 milímetros, que eu vou configurar. E o passe dela, muito embora eu esteja cortando 5 milímetros, mas eu sei que o passe dela é maior. Então eu já vou botar o passe maior, que é o passe é o mesmo que profundidade. Lembra como P como profundidade, né? Mas tecnicamente falando ele se chama passe, né? Passo vertical. É tanto que avança. Hã? É tanto que a peça avança. Afunda, que ela fura. Não, isso aqui assim, é usado também em outras ferramentas de corte. É porque aqui também tem um termo chamado de avanço, que avanço significa velocidade. Velocidade de avanço. Entendeu? É um passo diferente. É, mas é importante estar salientando para a gente sempre configurar a mesa, se comunicar sempre igual, né? Que quando tu fala em passo, né? Ó, aqui, ó, passo vertical. Quanto essa ferramenta tem de corte, né? Quanto ela pode cortar de profundidade sem quebrar a fresa? Ó, 20 milímetros. Então eu venho aqui e boto 20, né? Qual que é o diâmetro da ferramenta? É 6, né? Tá vendo que aqui está arredondado aqui? Isso aqui, ó, é o tipo da ferramenta. No caso nosso, a gente usa o tipo fenda, que é o também chamado de topo reto, né? Que ele fica assim, retinho. Aqui é exatamente como vai ficar o corte depois, né? Quando ele passa, ele deixa assim, esse acabamento aqui, né? E agora vem aquela questão do avanço que eu falei, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o avanço? Isso aqui é, por exemplo, a velocidade em milímetros por segundo, né? Se eu falar que o avanço é 1, ele vai cortar 1 milímetro por segundo. Se eu falar que o avanço é 100, ele vai cortar 100 milímetros por segundo, ou seja, 10 centímetros por segundo. Isso é bem rápido, né? Então, por padrão aqui, eu coloco 20, tá? Que é uma medida razoável, né? Até porque lá na router eu também consigo controlar um pouco mais isso, né? E a velocidade de mergulho é justamente o furo, né? Tipo, imagina lá, quando ela mergulha, ela está furando. E quando ela avança, igual eu tenho aqui esse avanço, é quando ela sai andando, a fresa sai andando. Então, imagina, mergulho e avanço. Entendeu? Então tá, daí a velocidade de mergulho em material mole pode botar sempre muito superior à velocidade de avanço ali. Eu vou botar aqui 100. Tá? E daí aqui a gente já está com as configurações. O RPM a gente é obrigado a colocar porque o software exige, né? Mas não é controlado pelo software, por essa configuração. E esse passo lateral aqui, normalmente ele vai ser a metade do diâmetro da fresa, né? Então a gente coloca aqui, 3, né? A gente coloca 3, porque quando ele vai cortar, fazer um desbaste, ele corta 6, que é a primeira passada, né? Depois ele vem 3, mais 3, mais 3, mais 3, para não ficar tipo um levantadinho entre uma passada e outra. Depois eu te mostro ali na prática o que é isso, né? Então tá, aqui eu acabei de configurar a minha ferramenta, né? Dou OK. Ó, ela já apareceu aqui, ó, né? O detalhe é que lá no nome eu esqueci de botar o passe, né? Então agora eu venho aqui a editar. E aqui eu boto P 20 milímetros. E dou OK. Agora eu vou selecionar ela também, né? E aqui eu já posso continuar, certo? Só vou parar aqui para o telefone agora.